Ronda da Cidade. Oferecimento Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Ao lado da Molina Acabamentos, Centro Linhares. Bem-vindos. Começa agora o programa Ronda da Cidade. E atenção, a Prefeitura Municipal acabou de divulgar um boletim extra por causa do coronavírus. Boletins que trazem dados de coronavírus na nossa região. E confirma mais uma morte por causa do vírus. Daqui a pouco eu vou trazer essas informações. O boletim acabou de ser divulgado da cidade de Linhares e mostrando um avanço muito grande do coronavírus. Já são 91 casos, eu vou falar disso já já. Deixa eu falar com a minha produção. Produção, tudo bem? Nós já estamos adiantados aí com o boletim, daqui a pouco eu vou pedir. Antes, porém, nós temos aí o registro de um quebra-molas que era pedido de uma comunidade que foi instalado lá, não é? Só que o motorista precisa ficar atento com isso, porque o quebra-molas está lá, está todo pintadinho, todo certo. Mas já houve acidente registrado. Para quem vai para o Pontal do Ipiranga, naquela extremidade ali, passando pelas casinhas do bairro Aviso, residencial Rio Doce, os moradores pediam redutores de velocidade naquela região. O pedido foi atendido. Mas olha, um de nossos telespectadores passou por lá, poucas horas depois do quebra-mola ter sido colocado naquela região, já aconteceu o acidente e o próprio telespectador registrou. Veja aí. Galera, pedal pro Pontal agora tem que tomar cuidado, hein? No comecinho do trevo aqui das casinhas, ó, botaram hoje um quebra-mola. Novinho, a gente passou de manhã e não tinha. Agora de tarde colocaram, acabaram de colocar, já foi inaugurado já, ó. Aqui, ó. Um Golf chapou na traseira do Hilux, que não tinha visto quebra-mola e freou em cima da hora. Primeiro de muitos, né? Não tem muito aviso. Pois é, essa é a situação, né? Coloca de novo esse vídeo. Eu já fiz matéria aí nesse local. Muitos acidentes acontecem nessa região e os moradores reclamam mesmo. É claro, obviamente, eles estão pensando na preservação da vida, então foi importante colocar esse quebra-molas no residencial Rio Doce, passando aí pelo residencial. Motoristas que estão nos acompanhando, meus queridos, tem quebra-mola agora nessa extremidade aí do residencial Rio Doce, para não acontecer o que aconteceu com esse cidadão, dono desse veículo, Golf, que não viu, né? Achou que não tinha quebra-molas. Poderia imprimir uma velocidade maior? Não pode, porque tem o quebra-molas naquela região. Então fique ligado, fiquem atentos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre coronavírus e a notícia de mais um boletim divulgado, boletim extra, informando mais uma morte na cidade de Linhares. É assim que começamos o programa de hoje, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Bem, deixa eu perguntar para a minha produção, daqui a pouco eu posso chamar esse boletim, eu já tenho os dados aí, estão chegando ainda? Eu posso dizer aqui que daqui a pouquinho, então, nós vamos colocar no ar, né? Então tá certo. Antes disso, vamos falar sobre municípios que estão pensando já na estratégia do lockdown, porque com o avanço do coronavírus, muitos municípios têm problemas com o isolamento social, com a falta do isolamento, até porque muitas comunidades ainda não aceitam, não assimilam o isolamento social. Só que o coronavírus continua avançando. Foi Baixo Guandu que já cogitou o lockdown? Eu quero chamar então essa informação. Será que vai ter lockdown em Baixo Guandu? Põe no ar. Baixo Guandu está localizada ao noroeste do Espírito Santo e fica a cerca de 50 quilômetros de Colatina. Lockdown significa fechar praticamente tudo, com restrição severa sobre a circulação de pessoas, medida extrema que visa evitar a disseminação descontrolada do novo coronavírus.
E na tarde desta última terça-feira, Neto Barros, prefeito do município, disse que a única maneira de evitar o lockdown é a comunidade se unir para, de forma organizada, frear as contaminações. Se a situação se agravar, além da grave crise econômica que já vem causando muitos estragos em diversos setores, muitas mortes também farão parte da realidade dos guanduenses. Perguntaram o que é lockdown. Olha, você está vendo aí recomendações de isolamento social, não é? Só para responder para você entender. Essa palavra não tem tradução definida, né? É americana. O americano diz isso, lockdown, lockdown. Sem tradução definida, entende-se o seguinte: é o isolamento por força policial. Pronto. O isolamento por força de não recomendação, mas sim por determinação. Chama-se lockdown. E Baixo Guandu agora já pensa em um lockdown. Por um período, obviamente, fala-se inclusive em 10 dias, mas isso não está definido. Aí eu tenho o boletim de Baixo Guandu, não é? É o boletim de Baixo Guandu. São casos ativos 17, os confirmados são 43, óbitos tem 1, curados tem 20, suspeitos, número perigoso, que eu sempre falo aqui, são 50. Os descartados já são 63 e os internados são 2. Pessoas sob orientação em monitoramento domiciliar, isso é muito importante. 87 casos desses em Baixo Guandu que vem tendo problemas com o avanço do coronavírus. Aproveitando, eu não sei se eu tenho aí o boletim extra que foi divulgado agora, pela Prefeitura de Linhares. Gente, eu gosto sempre de explicar esse boletim. Eu gosto sempre de explicar casos notificados de coronavírus. São todos os casos, aqueles que são suspeitos. O cara com uma gripe, que pensou que tinha coronavírus, ele foi lá, atrás do médico. Então você junta tudo isso aí, em casos descartados, em investigação, clinicamente curados, soma tudo, dá 1.156. Agora, chama atenção para os casos confirmados. O salto foi muito grande, foi para 91 casos confirmados de coronavírus aqui na nossa região. Clinicamente curados são 70. Veja que tinha uma diferença aí entre clinicamente curados e confirmados de 9, de 10 casos. Olha isso aí, ó. Agora já são 21 de diferença. Tem muito mais casos confirmados e os clinicamente curados são 70. Então tem que tomar cuidado. Olha o aumento no número de casos de pessoas em isolamento. Eu quero trazer, são 14. E o número de pessoas hospitalizadas também aumentou. Significa dizer que o coronavírus está avançando demais no município de Linhares. E de uma forma perigosa. Agora são 5 pessoas internadas em hospitais. E aí vem a confirmação que eu acabei de dizer. Ontem eu disse aqui que a prefeitura estava investigando a morte de uma pessoa, que na certidão de óbito dessa pessoa estava coronavírus. Não havia ainda confirmação oficial, mas agora é oficial. Trata-se de um idoso de 80 anos, ele estava internado no município de Linhares e aí apresentava alguma comorbidade. Eu não tenho aqui o que, se era diabético, se era hipertenso, se já tinha problemas respiratórios, isso eu não sei dizer. Mas só posso dizer que 2 óbitos agora estão confirmados na cidade de Linhares. Aproveitando, eu quero chamar a atenção para o bairro Interlagos. Coloca lá, produção, bairro Interlagos. Gente, 21 casos confirmados no Interlagos e 17 agora são os casos curados. No Araçá são 19 e os curados já são 17, no centro um aumento também, 8 casos. E aí depois se mantendo o Jardim Laguna, o Planalto, 3 Barras, o bairro Aviso também dá um salto em coronavírus, hein? São 8 casos confirmados agora no bairro Aviso e tem comunidades do interior. Eu quero chamar a atenção para Córrego Farias. Córrego Farias tem casos de coronavírus, Bebedouro são 3, 1 curado e os outros 2 ainda estão em isolamento. Deu para perceber que a situação é o seguinte: o coronavírus está avançando e nós vamos fazer o quê? A recomendação, inclusive nesse boletim da prefeitura, produção, existe aí a recomendação
recomenda-se o isolamento social, que está sendo recomendado desde o início da pandemia, mas estão recomendando com uma força muito maior, dado o avanço do coronavírus aqui na nossa região. Número de pessoas hospitalizadas é um número muito importante de se observar. São 5 e 14 pessoas estão em isolamento, não precisaram ainda ser hospitalizadas. Tomara que não sejam. Mas confirmamos então, o boletim extra da Prefeitura confirma mais uma morte por coronavírus aqui na nossa região. Eu tenho os demais boletins aí para a gente fechar esse primeiro bloco. Se tiver, já vamos colocar no ar. Não é terror não, viu gente? Não é para tocar terror em nada, mas a verdade precisa ser dita. Olha só, 70 notificações em Soretama, tem uma a mais que em relação a ontem. Casos confirmados de coronavírus em Soretama. Atenção, hein? 12. Soretama então dá um salto, porque começou a fazer os exames, né? Começou a fazer a testagem. E se fizer numa escala maior, esse número tem uma tendência de aumentar demais. Mas olha aí, ó, população de Soretama, casos confirmados agora são 12 em Soretama. Os curados são 7, óbitos 1. Em tratamento, tem 4 pessoas em tratamento em Soretama. Eu registro isso. Eu tenho agora Rio Bananal, né? Os notificados, casos notificados. 34 são pessoas que apresentam sintomas, a gente já explicou isso aqui. Casos confirmados. São 8 casos confirmados em Rio Bananal, os curados são 6, descartados 23, suspeitos são 3, não teve óbito em Rio Bananal. Nessa câmera aqui. Daqui a pouco de volta com outras informações, inclusive dando notícias de Linhares e do estado do Espírito Santo. Eu volto já. Olha, algum tempo atrás eu falei aqui, atendendo a comunidades do interior, sobre a necessidade de instalar abrigos de ônibus. Chega a informação agora que esse pedido feito, através, é claro, daquilo que a gente faz aqui pelas comunidades, que é ser o poder fiscalizador, tem um problema aqui e outro ali, e a gente leva para as autoridades competentes. Fazendo isso, a informação que nós temos é que vários abrigos já foram instalados. Produção, daqui a pouco eu vou utilizar essas imagens dos abrigos, daqui a pouco eu vou chamar, que eu vou dar a informação completa. Mas é boa notícia para você que usou o programa Ronda da Cidade para questionar a falta dos abrigos. Antes, porém, Rede Descontão. Eu quero saber das promoções. Esse antialérgico aí, ó, 3 caixas por R$10. Você não vai encontrar mais barato que isso, não. Então, passe na Rede Descontão e aproveite. Tem outras lá, né? Esse shake emagrecedor também na promoção, R$ 29,90. Vale a pena. Então vamos lá, vamos completar a informação dos abrigos? Segundo consta, são 30 abrigos que foram instalados. Japira, Chapadão do 15, várias comunidades. Inclusive esse aí eu lembro de ter feito matéria sobre ele, porque a comunidade diz, é muito importante, choveu, pronto, estamos todos molhados. Aí não pode de jeito nenhum. Agora, esse aí, ó, esse aí que nós fizemos matéria dele. Problema está resolvido então. E tem uma tendência de, uma vez surgindo a necessidade, instalar outros pela cidade de Linhares. Então tá aí, você morador que mandou pra gente através do Zap, olha, aqui tá faltando abrigo, eis aí a solução do problema. Os abrigos foram instalados em várias localidades do interior. Deixa eu falar de consultas eletivas, consultas e cirurgias eletivas, nessa câmera aqui. Bem, elas foram suspensas há algum tempo, só que agora chegou num ponto que a comunidade médica, alguns médicos e, claro, que os moradores já estão preocupados com essa suspensão de consultas e cirurgias eletivas. Tem muita gente aguardando esse atendimento. Vamos saber? Põe no ar. Desde março, procedimentos, consultas e cirurgias eletivas na rede pública estão suspensas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a previsão é de que a medida tenha validade por 120 dias. Mas, de acordo com o presidente da Associação Médica do Espírito Santo, a suspensão tem provocado reclamações. Nós acolhemos uma série de denúncias
de profissionais da saúde e também de pacientes e de familiares em relação à estratégia do governo do Espírito Santo no tratamento com as doenças aqui no nosso estado. Quando eu digo doenças, eu falo de modo generalizado, não apenas o tratamento do coronavírus. O que aconteceu foi que o governo do estado ele se esqueceu que as pessoas também têm outros tipos de doença. Nós também temos pacientes na rede que são diabéticos, hipertensos, pacientes ortopédicos que têm atendimento crônico, pacientes vasculares, pacientes renais crônicos. E esses pacientes, como houve uma desmobilização desses serviços de atendimento eletivo e ambulatorial, eles estão sem referência hoje no estado, portanto eles estão sem atendimento. Para os pacientes, a demora nos atendimentos pode agravar o quadro de saúde. Então as doenças da ortopedia pediátrica, as doenças congênitas, as deformidades de coluna, as pernas menor que a outra, a discrepância de comprimento entre as pernas, de várias outras doenças que se você também não tratar, elas vão criar um problema futuro. Ou seja, o tratamento, às vezes, no momento que a criança nasce, é um tratamento muito mais simples, ela te dá um resultado funcional muito melhor, sem cirurgias, às vezes, extensas, agressivas, que colocam em risco, né, a criança, por uma cirurgia muito mais extensa, e podem não ter o mesmo resultado funcional se você tratasse precocemente. E o risco do coronavírus acometer alguém com diabetes, que está precisando de consulta, aí você tem o hipertenso, que também está precisando de consulta, o risco é muito grande. E na maioria essas pessoas estão isoladas, né? Pelo menos deveriam estar. É isso aí que é necessário ser observado. Tomara que o problema seja resolvido. Ô, produção, coloca para mim imagem das câmeras que nós temos aqui pela cidade, para mostrar imagens flagrantes desse horário, 11 horas e 50 minutos. Desconsidere a informação desta imagem, você que vai nos ver sempre às 19h30, às 7h30 da manhã também. Dá só uma olhada aí, ó. Isso aí é o quilômetro 144 com mais profundidade, não é? Então dá para a gente ver, sentir o trânsito da cidade de Linhares um pouco mais. Mas está muito tranquilo, sem o registro de acidentes. Tomara que assim continue, não é? Diferente do que eu mostrei agora há pouco, lá nas proximidades do Residencial Rio Doce. Atenção, motoristas! Agora tem quebra-molas nas proximidades do Residencial Rio Doce, para quem está indo para o Pontal do Ipiranga. E essa é uma outra imagem, a que eu mais prefiro aqui das nossas câmeras. É uma profundidade que mostra o centro da cidade, mostra de lado a lado aí os bairros que margeiam a nossa BR-101, e aí você tem também trânsito da nossa BR-101. Uma tranquilidade muito grande, queira Deus que assim continue. Daqui a pouco eu volto para o terceiro bloco do programa Ronda da Cidade. Não saia daí, eu volto já já. Agora eu quero falar sobre a grande vitória que está me acompanhando também. Gente, olha, sejam bem-vindos. Eu fico muito feliz em saber que vocês nos acompanham. Mas a notícia que eu vou trazer agora desperta pelo menos a responsabilidade do isolamento social e cumprir as regras. Muitas lojas aí da Grande Vitória estão descumprindo decretos que foram estabelecidos pelo governo do estado para voltar a funcionar. Aí a fiscalização ficou intensificada. Aí você já sabe qual foi o resultado, né? Põe no ar. Pelo decreto, hoje só poderiam abrir as portas lojas de artigos pessoais, como roupas e calçados. Mas os fiscais receberam a denúncia de que na Avenida Leitão da Silva, comerciantes estavam trabalhando sem autorização. Ela não poderia funcionar hoje, porque hoje é um dia par. Eles só podem funcionar no dia ímpar. Quando nós constatamos que existem outras lojas que não estão se adequando, nós vamos e também fazemos ação dessas lojas. Apesar das lojas exigirem o uso de máscaras pelos clientes, outras irregularidades foram encontradas. Nós adentramos a loja e percebemos que há algumas irregularidades, como o distanciamento, não tem demarcação no chão para o distanciamento de 1,5 metro para os clientes fazerem pagamento. Então, nós vamos ter que fazer uma intimação para eles se regularizarem. As empresas podem até mesmo ser fechadas se não regularizarem a situação. E se eles não cumprirem a determinação, eles vão ser embargados.
Quer dizer, a loja pode ser fechada. Pode ser fechada. Muito bem, eu estou falando aqui com o pessoal da nossa produção, só confirmando quem é que vai entrar comigo aí no stand-up para falar sobre um assunto muito importante. Atenção, doação de leite. Sabe que esse estoque muitíssimo importante está baixo no estado do Espírito Santo? Agora eu tenho a confirmação. Quem vai falar comigo é o Rodrigo Schroeder, que vai trazer essas informações direto da Grande Vitória. Me conta, Rodrigo. A gente está na Semana Estadual de Doação de Leite Humano. Para falar sobre esse assunto, aqui comigo Mônica Pontes, ela que é coordenadora estadual, né, da rede de bancos de leite aqui do estado. Mônica, qual é a situação de vocês hoje? Como é que estão os estoques nos hospitais aqui do estado? Nós temos 6 bancos de leite aqui no estado e o estoque está baixo. Nós estamos com um déficit de 50% do volume arrecadado. Então, já havia esse déficit em função das férias, final de ano, carnaval, e com a situação da pandemia, isso agravou um pouco. Quanto que está saindo, vamos dizer assim, né? E quanto que está entrando aqui de leite humano? Em média, nós dispensamos um volume de 4 litros de leite dia e estamos arrecadando uma média de 2 litros por dia. O que vocês têm hoje na rede estadual dá para quantos dias? O estoque está dando para uma média de uns 15 dias, então a gente precisa de intensificar a campanha, né, solicitando a essas mães o ato de solidariedade, porque a gente hoje, por exemplo, a gente está agradecendo, né, a semana é em homenagem a essas doadoras, porque numa situação tão difícil, elas estão conseguindo manter esse ato tão nobre que é a doação do leite humano, para ajudar a suprir. O que mudou na rotina de doação com a pandemia do novo coronavírus? Os bancos de leite sempre tiveram uma rotina de muita segurança. Nós sempre primamos pela biossegurança, tanto do profissional, da doadora e principalmente do produto leite humano. Então nós intensificamos essas rotinas. Queria muito agradecer, Mônica, as suas informações aqui para o link. Eu que agradeço. Obrigada e parabenizo a equipe também, porque a campanha de vocês tem ajudado muito a manter essa doação ativa. Muito obrigada. Muito bem. Grande Rodrigo, valeu. E é uma campanha que precisa estar na cabeça das pessoas. O banco de leite é muito importante. Quem já precisou do banco de leite sabe do que eu estou falando, né? Eu já tive que recorrer ao banco de leite por causa do meu filho. Então tem muita gente nessa situação. Eu quero fechar o programa Ronda da Cidade trazendo informações sobre um boletim que foi divulgado de forma extra pela Prefeitura. Um boletim extra que foi divulgado relatando que Linhares tem mais um óbito por coronavírus. Aí embaixo, você está vendo que mudou, né? Nós falávamos de um óbito, agora são 2 casos confirmados. E um salto gigantesco no número de casos confirmados, principalmente na região do Interlagos, do Araçá, do bairro Aviso, atenção, e do centro da cidade. Agora, são 91 casos confirmados e os curados são 70, mas eu chamo a atenção para o número de 14 que aparece na sua televisão. Esse número aí mostra pessoas que descobriram o coronavírus e agora estão isoladas. Esse número era bem menor no começo desta semana. Não há medicamento para conter o coronavírus, ou pelo menos impedir o coronavírus. Então, o melhor mesmo é continuar tomando os cuidados do isolamento social. Gente, o programa Ronda da Cidade fica por aqui. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Ronda da Cidade. Oferecimento Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Ao lado da Molina Acabamentos, Centro Linhares.